alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, em que nós celebramos os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, também nesse mesmo horário nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, na reprise na Rádio Miriam Caravaggio, aos domingos das 7 às 8 da manhã e depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, e também, é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul. No YouTube, basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo que a gente vai publicando ao longo da semana, inclusive o Razões da Fé. Nós, como falava anteriormente, estamos na semana de celebração dos 150 anos da imigração italiana ao Rio Grande do Sul. E o nosso tema de hoje, de geração em geração, a fé dos imigrantes italianos moldou famílias e comunidades. Nós temos aqui o estúdio da Rádio Miriam, está recheado de gente. Então, eu vou apresentando aqui eles e na sequência eles se apresentam também. O João Tonus, graduado em Sociologia e pós-graduado em Gestão de Políticas Culturais, ex-secretário de Cultura de Caxias do Sul, membro e fundador do Grupo Cultural Misericolone. Atualmente ele se dedica à pesquisa e à difusão da cultura e da língua do italiano. Tonus, obrigado pela tua presença. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com os colegas de luta e com o professor Gerson, que podemos aproveitar muito da presença dele hoje aqui, para nós aprendermos com ele. Muito bem. Nós temos aqui o professor doutor Gelson Leonardo Reck, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutor em Educação pela Universidade Federal de Pelotas, reitor da Universidade de Caxias do Sul, pesquisador e autor de livros sobre a imigração italiana na região. Olá, professor Gelson, também muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Olá a todos que estão aqui nessa mesa. O Tonus foi generoso nos elogios. Eu também vou aprender bastante aqui e vamos tentar conversar um pouquinho sobre essa temática tão relevante. Obrigado. Muito bom, muito bom. E aqui na sequência vocês vão ver que o estúdio também está cheio de gente vestida a caráter, com trajes típicos italianos. Temos aqui os representantes do grupo Nani, de Cultura e Canções em Italiano. Agradecemos a vocês a presença, então, do Antoninho e da Rosane Tumeleiro, do Luiz Girelli, da Unilda Zanco, a Iracema Comim e a Nair Tonini. E eles já vão dar uma palhinha do que a gente pode considerar o hino da imigração italiana. Obrigado pela presença de vocês. Não, acho que agradecemos. Siamo fratelli, oggi qui coi nostri onori, 36 giorni di macchina a vapore, all'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel massolino di fiori. Sarà la tua America, un bel massolino di fiori. Vocês já sentiram, já acompanharam o clima do nosso programa de hoje, programa de muita alegria. E eu começo com o João Tonus.
em que contexto se deu e como aconteceu a imigração italiana? Por que os imigrantes vieram para cá? Pois é, parece que os imigrantes, naquela época de hoje, eles continuam a sonhar com dias melhores. E nós Trinoni, os nossos antepassados, eles estavam vivendo na Europa o começo da Revolução Industrial, o surgimento forte da automatização, da produção em série, e com isso o centro da economia se voltou para a produção industrial. Os agricultores que já não tinham boas condições de vida pioraram muito as suas condições. É preciso dizer que existia o trabalho de meeiros, não havia propriedade dos agricultores, eles trabalhavam com o Iparoni, e aí eles foram perdendo cada vez mais os seus ganhos. E os próprios artesãos, que também tinham artesãos que trabalhavam com isso, foram perdendo o espaço para a indústria. E daí veio embora muito agricultor italiano para trabalhar nas colônias e nos cafezais, né? Trabalhar de empregado nos cafezais em São Paulo, a maioria, e uma minoria, que não foram poucos, foram em torno de 100 mil, que vieram aqui em Mesolmato, na Serra Gaúcha. Então, eles vieram embora porque as coisas não iam bem para o lado deles. Claro, daí também teve muita propaganda, dizendo, não, vai para lá, que lá tu vai ficar rico rápido, que tu vai encontrar muita terra para trabalhar, sem problema nenhum, e a terra, tu vai ser proprietário. Então, isso atraiu muitas famílias e criou uma mobilização de migrantes para vir embora. Então, é nesse contexto que os nós Trinoni vieram há 150 anos, em busca de dias melhores. Quer dizer, hoje nós podemos dizer, mas nós hoje vivemos numa Serra Gaúcha que tem muito poder, tem riqueza, tem capital, é líder, digamos assim, em várias coisas, tanto em produção como em conhecimento. E hoje nós vemos assistindo a chegada de migrantes. Em Caxias dizem que tem mais de 50 etnias já presentes. E o que eles vêm fazer? E a cidade os acolhe. São migrantes que continuam buscando o sonho de um dia melhor, construir um sonho da própria vida. Então, a história se repete muito. Em cada fase econômica, em cada situação, em cada país é diferente. Então, para os italianos, digamos assim, o desfecho da sua vida, digamos assim, como pobres colonos que já eram lá, foi a Revolução Industrial, que fez eles realmente terem que migrar muito mais do que antes. Muito bem, muito bem. Professor Gelson, de que maneira a fé ofereceu conforto e esperança aos imigrantes italianos ao enfrentarem os desafios da mudança para o Brasil? Olha, primeiro é bem interessante, exatamente no dia que nós estamos completando 150 anos, nós estamos fazendo este programa e lembrando uma trajetória, como disse o professor Tonusa aqui, uma trajetória de luta. Não foi simples nem a decisão para vir, não foi simples a viagem, imaginemos, 150 anos, os meios de transporte, desde a colônia deles, que não eram colonos, porque eram agregados, eram funcionários praticamente das terras, até o porto, não foi simples. Não foi simples depois de chegar aqui, chegar nos portos e avançar pelas matas. Então, o que tinha além da força de trabalho, além da vontade de crescer e melhorar a sua vida? O que suportava tudo isso? Era uma crença religiosa. A maioria dos italianos que imigraram
eram de origem italiana. Eram de origem católica, de fé católica. Alguns eram até metodistas, outros valdenses, mas a maioria era católica. E o catolicismo foi o elemento, ou a religião foi o elemento, né, na sua versão católica, foi o elemento que deu as condições de suportar o desconhecido. Cosa sarà esta América? O que será essa América? Havia um medo, havia uma paura, e a religiosidade ajudou a vencer tudo isso. Existe uma grande tese nos livros, né, que diz que os imigrantes tinham o elemento mais aglutinador de todos eles, que era a religião. E é uma verdade essa. Todos os textos dos principais autores que estudaram a imigração italiana refletem sobre isso, afirmam que o elemento aglutinador não foi a língua, não foi o trabalho, não foi a cultura italiana que eles já tinham lá, mas foi a religiosidade. Eles nem tiveram padres no início aqui. Os primeiros meses não viram um padre, eles foram ver a primeira missa um ano depois, em 1876. Mas eles tinham uma trajetória religiosa que garantiu a unidade da população, a unidade dos grupos, com as suas práticas que eles reproduziram aqui, mesmo sem a institucionalização da igreja. Então, como eles enfrentaram os desafios da imigração? Com fé. E sim, obviamente, o trabalho. Eles sabiam que vinham trabalhar. Mas a condição para suportar a vida é a esperança e os elementos que a fé te dá. Então, basicamente, é isso que a historiografia trabalha. Muito bem. Aqui entra toda os capitéis, a história dos capitéis, aquilo que depois eles foram fazendo de material, né, justamente para demarcar os seus lugares para rezar, e que depois se tornaram, né, as nossas comunidades, nossas paróquias. João, como a fé era transmitida de geração em geração nas famílias dos imigrantes italianos, e qual a importância dos pais e dos nonos nesse processo? Era uma coisa muito metódica e praticamente invariável. Digamos assim, a história das famílias, fazer a primeira comunhão, por exemplo, né, certo? Quando marcava já uma certa idade mais consciente das crianças. Quer dizer, aquela passagem, eu diria que é quando se fazia uma coisa, no batismo e na crisma, que eram feitos no início, as crianças não tinham domínio do que estava acontecendo. Mas na primeira comunhão elas já tinham domínio. Então, eu me lembro perfeitamente do que significava aquele cerimonial todo de fazer a primeira comunhão, de fazer aprendizado do catecismo e de ter um padrinho e de fazer a primeira comunhão, se confessar. Então, isso a família toda acompanhava muito forte. Quer dizer, era o ato central, digamos, da família, era João ele vai fazer a primeira comunhão. Então, isso era muito, digamos assim, certíssimo, metódico, que não se duvidava das coisas, né? Então, isso era adotado como uma coisa sagrada. Não se fazia uma vírgula fora daquilo. E falando em gerações, quer dizer, naquele tempo, no início dos imigrantes, né, os jovens tinham muita força também nas famílias, porque eles vieram para lá com essa ideia, mas os jovens, eles vieram com o medo, de repente, maior do que dos próprios pais e nonos que estavam com eles. E uma coisa que eu estava vendo a história, por exemplo, de São Romédio, onde eu moro em Caxias, que foi a primeira comunidade de igreja criada em Caxias do Sul. Nós hoje estamos comemorando
os 150 anos, porque os milaneses, as 3 famílias, vieram aqui em Nova Milano. Então, o primeiro grupo de imigrantes que subiram a serra foram os milaneses. O segundo grupo que veio foram trentinos, e se estabeleceram em Caxias, em São Romédio. Quer dizer, não era no centro, onde tem a catedral hoje, mas foi lá embaixo que eles se estabeleceram, as primeiras famílias. E a primeira comunidade de igreja fundada em Caxias do Sul foi em 1876, no dia de Natal. Quer dizer, as famílias não chegaram em 75, aqueles chegaram em 76, e no dia de Natal, uma menina de 16 anos pronunciou a frase em italiano, que eu agora não sei exatamente como, mas é qua femo la nostra Chiesa, la nostra religião católica. E foi fundada no dia de Natal, na noite de Natal, por uma menina de 16 anos que pronunciou essa frase. Então, o envolvimento era muito grande também dos jovens dentro das igrejas. Hoje a gente tem quase, os jovens não participam dessas coisas, hein? Naquele tempo não, no início era muito forte. Isso se preservou nas famílias italianas, a presença forte da religiosidade, inclusive no jovem e nas crianças. Muito bem, e assim a gente vai agora concluindo o nosso primeiro bloco do Razões da Fé, lembrando que o Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. E agora, então, América, continuamos com o Grupo Nani. All'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paglia né fieno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. Abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. America, cosa sarà la sta America? America, è un bel massolino di fiori. Cosa sarà questa America? È un bel massolino di fiori. Ma con l'industria dei nostri italiani abbiamo formato paese e città. Ma con l'industria dei nostri italiani abbiamo formato paese e città. America, cosa sarà la sta America? America, è un bel massolino di fiori. Cosa sarà questa America? È un bel massolino di fiori. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho.
gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente.
percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, desta semana em que nós celebramos os 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado a você que nos acompanha aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, de geração em geração, como a fé dos imigrantes italianos moldou famílias e comunidades. E temos aqui o estúdio da Rádio Miriam cheio aqui no Santuário de Caravaggio, com o João Tonus, o professor Gelson Leonardo Reck e também os representantes do grupo Nani, de Cultura e Música em Italiano. Agora eu começo o segundo bloco com o professor Gelson. Então, quais eram as principais práticas religiosas e devoções que os imigrantes italianos trouxeram consigo? E como eles mantiveram elas vivas na nova terra, no novo lugar onde eles chegaram? Bom, é bem importante dizer que os italianos que vieram, na sua maioria católicos, como dissemos, eles trouxeram o que eles sabiam fazer lá. E o que se fazia lá? Era a missa, as procissões, ter as capelas, ter os capitéis, ter a reza do terço, ou se chamava rosário, né? Então isso foi transportado para cá e com uma certa adaptação, né? Inicialmente não haviam os padres e portanto, as práticas eram lideradas por padres leigos, né? Pessoas que sabiam cantar, que sabiam ler, elas lideravam os processos litúrgicos. E depois, aos poucos, vão vindo os padres, organizando a comunidade e fazendo, então, as festas do padroeiro, que se repetiam aqui, conforme tinham os seus padroeiros na Itália. Aqui também se reproduz. E aqui há um fenômeno bem interessante, né, Tonus? Todo mundo queria botar na sua comunidade o nome do santo da comunidade que veio, porque eram pessoas de várias comunidades diferentes que acabavam numa mesma linha, numa mesma colônia, e aí tinha até a disputa. Então, as práticas eram as mesmas ou as semelhantes àquelas que eles viviam lá. Mas alguns elementos importantes, né? Eles chegaram, não existia a capela. E iam se ajoelhar onde? Então faziam alguma cruz, né? Ou colocavam uma imagem que trouxeram, uma foto, uma estampa, e ali faziam a sua prática até se institucionalizar, criar a estrutura de igreja. E também é bem interessante, os historiadores refletem isto, veja a dificuldade de se viver naquele tempo com a questão da saúde. Médicos, se não havia padres, muito menos médicos à disposição. E as pessoas morriam, não é verdade? Tanto na viagem como quando chegavam aqui. E o cemitério foi um local de oração dos imigrantes italianos, os primeiros imigrantes. O cemitério, porque era muito sentida a morte de um que veio, e lá no cemitério se fazia oração. O que foi acontecendo, né, de 1875 para cá, obviamente os primeiros 60, 70 anos, 75, vamos colocar até 1950, tudo isso foi sempre muito intenso, mas também de intenso foi se diminuindo. Houve o processo, né, de secularização, o processo de industrialização,
de urbanização, das pessoas que saem daquela vida agrária, rural, para o urbano, onde as referências religiosas e as referências da autoridade materna e paterna e da autoridade do padre e da religião daquela pequena comunidade começa a ficar difuso na cidade. Mas mesmo assim, com todo o processo de secularização, né, nós mantivemos muitas práticas até hoje. As procissões, a veneração à Nossa Senhora, por exemplo. Desde o começo nós temos essa evidência fortíssima, né? Aqui em Caravaggio, né? Olha. Aqui Caravaggio é um exemplo, né? Os santuários, tudo isso foi se estruturando, mas já veio na mala. Aqui algo interessante que eu vou fazer uma complementação ao professor Gelson. A questão, justamente quando ele traz, vieram na mala. Os imigrantes trouxeram os pequenos quadrinhos, claro, né? Então, o Natale Faoro trouxe a Nossa Senhora de Caravaggio, que temos aqui no santuário. Em Bento, Santo Antônio quem trouxe foi o padre Giovanni Menegotto, do clero de Pádua, que chega com um pôster, uma estampa de Santo Antônio, e a partir daí se começa a devoção. E hoje, nesse ano, a festa de número 147, em 2025. Um ano mais velha do que a Romaria de Caravaggio. Então, são os primeiros passos que se deu também nessa dimensão de celebrar a fé, né? E como, portanto, a fé marcou a trajetória dos imigrantes. Mesmo com o processo de secularização, né, com a entrada de outras religiões, outros cultos, um grande grupo permaneceu. Inclusive, hoje, a estatística do Rio Grande do Sul, Tonus, aponta, no censo de 2022, 68,8% dos gaúchos se declaram católicos. Ou seja, permaneceu esse substrato cristão fortíssimo. E aqui eu sigo com o Tonus nessa mesma levada aqui da pergunta do que ficou, e ao mesmo tempo quando o professor Gelson fala sobre Nossa Senhora de Caravaggio, qual o significado, Tonus, da devoção a Nossa Senhora de Caravaggio para a fé dos imigrantes italianos e dos seus descendentes, né? Então, a marca, digamos assim, da nossa diocese passa muito por aqui. E o começo da sua devoção, digamos assim, né, e que se tornou um movimento de massa, né, foi em busca de que os santos e aí a Nossa Senhora de Caravaggio intercedesse na sua vida cotidiana, resolver o problema de uma seca, né, que era terrível, quer dizer, não existia saídas. E aí, quando o professor Gelson fala na secularização, a secularização trouxe o irrigador, trouxe a maneira de guardar as águas, né? Quer dizer, no início não passava nada por isto, né? E então era confiar realmente no divino, na ajuda dos santos, para resolver questões materiais muito concretas. E Caravaggio nasceu em cima disso. É muito bonito ver, por exemplo, que hoje se faz a bênção dos tratores, né? Das máquinas agrícolas, né? E que fazem parte deste mesmo viés. Quer dizer, é acreditar que uma bênção ajuda também a questão de trabalhar, mesmo em tempos modernos, mas se confia que uma bênção é importante e o pessoal vem para abençoar. Não são nem católicos, às vezes, não são praticantes, com certeza, mas vêm fazer a bênção na máquina, né? Porque esta é crucial, essa tem que ser, tem que trabalhar direito, né? Então eu vejo que a busca da solução de que alguém além do material presente ajude, veio junto desde os primeiros, né? Quando eles foram, né, no meio do mato e aí era olhar a escuridão da mata, olhar o céu e dizer, alguém lá em cima tem que me ajudar, porque aqui embaixo não tem ninguém que me ajuda, né?
E depois, nesses eventos, quer dizer, se tornou Caravaggio, se tornou forte, quando começou a necessidade de resolver questões cruciais para um conjunto grande de população, né? Então, isso também é uma marca, digamos assim, de acreditar. E hoje muita gente vem para cá, inclusive os tratoristas, né? Por quê? Porque a Santa fez isso. Porque a Santa ajudou a resolver questões cruciais para a vida dos agricultores, porque eles eram todos agricultores. A gente falava há pouco, né, o professor Gelson trazia que os imigrantes chegaram com o que eles sabiam também com relação à fé. Então era o terço, era aquela cruz que foi plantada, colocada naquele lugar. Em que medida, professor Gelson, a gente pode considerar que o envolvimento comunitário, o esforço comunitário, seja para construir a capela, seja para organizar o salão, seja ao mesmo tempo o que ainda hoje muitos dos nossos agricultores fazem, de se ajudar na tirar uva, se ajudar na poda das parreiras, em que importância se dá esse vínculo fraterno e comunitário que vem com os imigrantes? O cristianismo, na sua versão católica, ela é uma religião eminentemente solidária, né? Tanto é que a organização da capela, ela não só era uma organização religiosa, organizava-se a vida da sociedade ao redor da capela. Não é verdade? Então, o aspecto solidário do cristianismo, o aspecto solidário da Igreja Católica, ou do catolicismo, estruturou a vida social. Essa é uma correlação direta. E, sim, o cristianismo ele tem uma mensagem muito forte de ajuda ao próximo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Na tradução, tu tens que ajudar. Na tradução, tu tens que colher a uva, tu tens que ajudar o parreiral que caiu, né? Eu já vivi essa situação, não sou tão velho assim, mas a gente já viveu essa situação de ajudar a levantar o parreiral depois de um temporal, né? Então, essa fraternidade apregoada pelo cristianismo, ela foi motivo de muito sermão em muita igreja e continua sendo hoje uma tecla que se bate muito na solidariedade e o espírito comunitário. Eu penso que os italianos que vieram para cá reverberaram muito fortemente e criaram muitas comunidades, né? E inclusive comunidades muito bonitas hoje, com sua bela igreja, com o seu salão, com colonos assim que desenvolveram a agricultura de forma muito forte, inclusive. Trabalho com religiosidade, trabalho com propósito, parece que é uma marca muito forte dessa imigração. Muito bem, era justamente essa pergunta, trazer a questão da fraternidade, a mensagem do Evangelho e esse espírito que ainda muitos hoje, os nossos colonos têm, de se ajudar, de dar entreajuda no parreiral, mesmo na poda, em todo esse processo. E isso nós vimos muito forte também o ano passado, né, na situação da enchente que tivemos, né? Perfeito. Quem tem fé ajudou bastante. Quem não tinha, pela situação, acabou ajudando. Mas o elemento da fé, ele te convoca, né? Porque senão há uma contradição entre o que tu dizes, o que tu acredita e o que tu fazes. Então, acho que é bem importante isso. Muito bem. O programa Razões da Fé, ele tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós chegamos ao final desse segundo bloco, com mais música do Grupo Nani. O sol se põe e o sino que bate ao som da Ave Maria. Voltamos pra casa depois do trabalho, sentindo aqui dentro uma grande alegria. Quando a tardinha Nossa Senhora
se sente no peito. Precisa ser forte para não chorar. Quando a tardinha Nossa Senhora se fica lá fora tentando rezar, é forte a emoção que se sente no peito. Precisa ser forte para não chorar. Maria em meus olhos me olha profundo, querendo falar de sua grande missão. Tem gente sofrendo e morrendo de fome, precisa lutar pela libertação. Quando a tardinha Nossa Senhora se fica lá fora tentando rezar, é forte a emoção que se sente no peito. Precisa ser forte para não chorar. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência.
Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé, desta semana em que nós comemoramos os 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. Esta celebração importante que marca a raiz, a construção de todo desse patrimônio também pujante na Serra Gaúcha, mas não só
também lá pela região de Santa Maria, na 4ª Colônia. Então, nós celebramos estes 150 anos de presença dos imigrantes italianos. As primeiras famílias que chegaram aqui em Nova Milano, distrito hoje de Farroupilha. Nós agradecemos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, ou também pelas redes sociais. O nosso tema, então, do programa de hoje, de geração em geração, como a fé dos imigrantes italianos moldou famílias e comunidades. E nós estamos aqui com o estúdio da Rádio Miriam Caravaggio lotadinho aqui no santuário, com a presença do João Tonus, do professor Gelson Reck e dos representantes do Grupo Nani de Cultura e Canções em Italiano. Professor João Tonus, de que maneira a fé dos imigrantes italianos contribuiu para os valores sociais e éticos que moldaram, que construíram a Serra Gaúcha? Com certeza, muitos. Eu, como fui seminarista, e no seminário a gente, digamos assim, foi recrutado para ser seminarista pelo bispo Dom Benedito Zorzi, no meu caso, e lá em Vista Alegre do Prata, chegou lá quando eu tinha meus 12 anos, chegou lá o bispo e alguns padres. Depois eu fiquei sabendo que um deles era o padre Aldo Migotti. Uhum. E ele me disse um dia, fui eu que te levei para o seminário. Ele disse, eu fui lá te convidar. Recém-comemorado 90 anos, o professor Aldo Migotti também. Exatamente. E então, essa marca, digamos assim, de ir para o seminário, quer dizer, não era exatamente dizer, tu quer ser padre? Bom, vou estudar para ser padre. Não sei. Então, o convite para ingressar era uma coisa que marcava as famílias da época, para ter alguém para ser padre, mas para estudar. E nessa trajetória, no seminário, eu convivi com muitas pessoas seminaristas e que acabaram não sendo seminaristas, né? Mas o seminário moldou, a partir da ideia da religião, do ensino e da procura para ser padre, moldou valores de cidadania muito profundos nas pessoas que passaram pelo seminário. Quer dizer, a ideia de se preparar, quer dizer, a ideia de estudar para uma finalidade. E aquela finalidade não foi conseguida no seu totem, digamos assim, né? Mas aí surgiu muitos professores, no caso, por exemplo, do Seminário Aparecida, vários reitores que passaram antes do professor Gelson, passaram pelo seminário, até conviveram, de certa forma, comigo, né? O professor Isidoro Zorzi, o Vazata, depois teve que chegaram à reitoria, o Luiz Risson. Então, a gente começou a ver um conteúdo de cidadania, de liderança cultural muito forte nessas pessoas que estudaram com a ideia de ser padres. Então, não foram lá para dizer, eu vou ser reitor da universidade, entende, né? Eu vou ser um juiz de direito, eu vou ser alguma coisa. Quer dizer, a formação... Você é o governador do estado, como foi o caso também, do Sartori. Muitos líderes políticos também saíram. Em Caxias, Mário Vanim foi um seminarista. Meu primeiro voto para vereador foi para ele, porque eu estava no seminário, ele veio fazer campanha, ele já tinha saído, ele veio fazer campanha no seminário para se eleger vereador. Então, essa casa chamada seminário, que visava, acima de tudo, preparar padres e pessoas para testemunhar a vida, digamos assim, na sociedade,
como um cristão. Não, ele não pegou a Bíblia, ele pegou um outro documento e foi ser reitor, entende? Então, essa moldura de caráteres e de valores, ela se dá muito em função de ler, de aprender, de ouvir e de se preparar para uma vida religiosa, para ser um condutor desta igreja, né? Então, eu vejo que o grande celeiro, digamos assim, né? E nós estávamos falando antes aqui, lá no Seminário Aparecida, por exemplo, quando construíram o seminário, fizeram ele com bastante espaços laterais, e a nave central ficou meio para depois. Aí a capela e o salão nobre, que era o salão onde se fazia teatro, se assistia palestras, quer dizer, era o lugar mais, digamos assim, culto dentro do seminário. E ele era venerado, aquilo era um lugar onde que fazer um teatro grande, o Teatro de Nossa Senhora da Aparecida, não era para todo mundo, né? E cantar, digamos assim, inclusive tocar. Então lá era um lugar de formação cultural e de formação de valores muito grande. A capela estava em cima, mas embaixo estava o salão nobre, um lugar de palestras, um lugar de reflexões, um lugar de encontros culturais. Então, isso era presente na minha vida, né? Então, eu vejo que provavelmente em todas as dioceses, em todos os lugares onde se constituíram seminários de formação, eles acabaram formando muito cidadão para a vida normal dessa sociedade. Acho que esse é um legado. E aí o programa se chama Razões da Fé, né? Quer dizer, acho que ele passa até por isso, digamos. Quais são as razões, né? Digamos, exatamente. Nós, se formos pegar, né, um pouco da estatística do Seminário Aparecida, o professor Gelson também foi seminarista dos Josefinos de Murialdo, mas o Seminário Aparecida diretamente, por lá passaram ao longo dos seus 80 anos 2.100 seminaristas, dos quais 210, em torno de 210 padres. Então, 10% ficaram padres. O restante certamente marcou a sociedade, a sua comunidade. Muitos voltaram para suas cidades de origem e puderam também marcar aí a comunidade. E aqui a pergunta para o professor Gelson: de que maneira também todo este legado da igreja, da fé dos imigrantes e dos seus descendentes também marcou a organização da educação em Caxias da região, com as escolas católicas, a própria Universidade de Caxias do Sul, como essa presença da fé e a organização eclesial marcou a educação? Ótimo, ótima pergunta. Primeiro é bom esclarecer que, contrariamente a um certo senso comum que diz que os italianos que vieram não sabiam ler e escrever, está bem relativizado pelos historiadores. Muitos que vieram, os imigrantes, muitos que vieram sabiam ler e escrever. A grande dificuldade foi os filhos desses primeiros imigrantes, porque não havia escolas e tiveram que dar um jeito nisso. E aí surgiram os professores leigos, aquele que sabia ler e escrever, ensinava a ler, escrever e calcular, e estava bom, né? Até que se estruturasse um sistema educacional entre os imigrantes. Quem é que colaborou com esse processo? Além dos próprios imigrantes que se organizavam com professores leigos, a Igreja Católica, na medida que se estruturou junto aos imigrantes, ela criou as escolas paroquiais, inicialmente. As associações comunitárias dos imigrantes também criaram escolas. O governo italiano mandou professores e subsídios e criou escolas. Em Caxias do Sul, em 1906, tínhamos uma escola italiana, né, no centro de Caxias, subsidiada por dinheiro da Itália, do governo italiano, porque ainda nós não tínhamos a educação pública organizada como nós temos hoje. Na verdade, a educação básica, né, do primeiro ao 9º ano, depois o ensino médio, basicamente está na mão do governo, da educação pública. Não era assim.
Mas até que foi se organizando isso aconteceu muito mais a partir dos anos 60, até por ali, muito foi a presença das associações de italianos, das escolas paroquiais, né, dos professores leigos. Minha mãe foi uma professora leiga nos anos 40. Ela fazia o quê? Ajudava a ensinar a ler, escrever, calcular, grupos de famílias, 3 meses, depois ia para outro. Mas voltando à questão da igreja, a igreja foi muito forte nisto. E as congregações religiosas também marcaram profundamente. As congregações que vieram para cá, para o Rio Grande do Sul, entre congregações italianas, francesas e alemãs e outras, criaram muitas escolas. Em Caxias nós temos um exemplo de um grande colégio, o Colégio São José, vai fazer 125 anos no ano que vem, fundado em 1901. Olha quanto esse colégio religioso ajudou a formar. E mais, nos anos 50 e 60, essas congregações formaram grandes universidades, como a Universidade de Caxias do Sul, a PUC, a Universidade Católica de Pelotas, pelos seus bispos, pelos superiores das congregações, e aí nós temos um estado altamente qualificado do ponto de vista da presença de colégios e do ensino superior de universidades. Em síntese, Luciano, a colaboração da Igreja Católica ela foi decisiva, ela formou líderes, como disse o Tonus, né? E de alguma forma ela também ajudou o próprio processo de secularização na medida que dispôs a ciência, apresentou a ciência para todo mundo, ajudou a criar lideranças e promoveu o conhecimento. Mas isso faz parte do jogo, né? Nós temos que esclarecer as pessoas e as pessoas esclarecidas vão fazer as opções pelo bem. Muito bem. A última pergunta e depois nós vamos ouvir mais uma vez o Grupo Nani na conclusão do programa. João, quais são os principais desafios para manter viva a herança de fé dos imigrantes italianos nas gerações atuais aqui na Diocese de Caxias do Sul? É difícil. Pergunta difícil. É difícil e eu acho que é difícil também. Que solução? Como fazer isto? Eu tenho que olhar para os meus netos, né? Porque a gente tem que dar a liberdade de escolha. Hoje se instituiu isso, é a liberdade de escolha. Quer dizer, a gente não impõe mais nas gerações atuais, tu vais isso, vamos lá, entende, né? Existe uma liberdade desde a escola e nas famílias, né? E como isso vai se conduzir, eu diria uma grande incógnita, principalmente na época desta revolução tecnológica que nós estamos passando. Não sei se alguém consegue arriscar como fazer isso. Dar liberdade e, ao mesmo tempo, tentar dar um norte. Você procurar dar o norte a partir da sua experiência de vida. Às vezes a gente tem que dizer, olha, eu estou fazendo assim. Se tu quiser seguir meu exemplo, é assim. Agora, não vou te dizer que tu tem que seguir, certo? Eu estou aí. As gerações, eu acho, hoje estão muito vivendo isso, né? Os pais, principalmente os nonos, ainda têm mais, digamos assim, a ideia, não, tu tem que fazer. Os pais já não tem mais a pregação, digamos assim, da sequência. Isso se perdeu nas gerações. Pelo menos do meu convívio, assim, eu acho que na maioria das comunidades é isso que está se passando. Assim. E também olha, nós estamos aí com recém-eleito um Papa, né? E que ele escolheu a encíclica que naquele tempo se chamou Rerum Novarum, né? Porque era a época da Revolução Industrial, quando os imigrantes vieram embora. A Revolução Industrial e a Rerum Novarum era uma doutrina social da Igreja que procurava ajudar as classes operárias, via como é que ia se portar nesse meio naquele tempo. E hoje, eu vi alguma coisa do novo Papa, né? Que hoje não é a Rerum Novarum daquela época, é a Rerum Novarum da inteligência artificial. A Rerum Digitalis a Rerum agora digital. está... Então,
dizer, eu não sei se o nosso Papa tem alguma resposta para ti. Nós terminamos o programa com mais perguntas do que começamos, mas certamente é isso que vai ajudar também quem nos acompanha, quem nos escuta, a refletir um pouco mais sobre o legado, a história e perceber que hoje temos tantas culturas e tanta coisa bonita aqui na nossa região, tantas comunidades hoje que são mantidas, que não tem os imigrantes, não tem descendentes dos imigrantes, mas tem gente de outras culturas que vieram do campo, que vieram de outros lugares e que as comunidades seguem e a gente vai seguindo também o trabalho de evangelização. Que bom é a gente perceber que tem pesquisa sobre isso, como o professor Gelson estava falando agora sobre as congregações religiosas, está fazendo um estudo acerca disso. O professor Tonus resgatando sempre cada vez mais o italiano, que é uma língua reconhecida, e os nossos grupos folclóricos e culturais que não deixam morrer toda essa tradição nas nossas comunidades. O programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós agradecemos professor Gelson, professor Tonus, Grupo Nani, pela presença hoje aqui, e nós vamos escutar, mais uma canção para concluirmos nosso programa de hoje. Oi mio Signore, e questo mondo io non ho avuto tanto, eppure sono contento, oi mio Signore, io te ringrazio, io cosa che ho avuto, grazie per tutto quello che tu hai fatto per me.